Gurizada, chegou o inverno, nessa época do ano é muito importante a gente entender qual que é o manejo adequado. Então, se tu quiser saber sobre esse assunto, fica nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre isso hoje. Na ansiedade, então, de fazer um manejo no inverno, muitos apicultores vão lá, abrem a caixa, tentam alimentar de qualquer forma, e isso é errado. Porque a temperatura externa, estando que nem hoje, deve estar agora uns 15 graus aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura interna da caixa, ela precisa manter entre os 36 a 38 graus. Quando tu abre a caixa, tu acaba prejudicando essa temperatura interna, o que não é bom, o que pode simplesmente fazer com que as abelhas gastem muita energia ou inclusive mate as crias. Às vezes, o melhor manejo a ser feito é não fazer manejo nenhum. Mas também existem outros fatores, como por exemplo a alimentação. A alimentação ela pode ser feita assim, desde que feita de maneira externa. Ou seja, você pode usar um alimentador de alvado para estar tratando essas abelhas e elas terem energia para enfrentar essa fase crítica do ano, né, da temperatura. E se tu quiser saber mais sobre os tipos de alimentação, os tipos de alimentadores, tu pode dar uma conferida no nosso vídeo passado, que lá a gente explica certinho a diferença de cada um deles e como utilizar eles. Hoje a gente vai estar comentando mais sobre a alimentação de alvado, sobre a temperatura externa e interna dentro da caixa e por que tu não deve fazer muito manejo no inverno, que isso pode prejudicar o teu enxame. Para a gente estar falando sobre isso, a gente tem que entender o que acontece dentro da caixa com o enxame nessa época. Ou seja, nessa época não tem tantas flores no campo, não tem tanto néctar disponível, não tem pólen. Então o que acontece? Com a falta de recursos, a rainha entende que ela precisa diminuir o enxame para limitar a quantidade de recursos. Esse problema com a temperatura, então, a gente tem que entender o que acontece dentro da caixa. Primeiramente vai começar a escassez de recursos, né? Não vai ter o néctar, não vai ter o pólen, então a rainha vai ter que começar a parar de produzir crias, porque vai começar a ter menos recursos para alimentar as crias. E a primeira coisa também que é feito é eliminar o excesso. E os primeiros eliminados são os zangões, né? O zangão ele não tem função nenhuma dentro da colmeia, além de espalhar a genética daquela colmeia, além de fazer caixas novas utilizando aquele gene. Né? Então, a abelha rainha controla a população da colônia, diminuindo a postura que ela faz. Como ela bota menos ovos, naturalmente vão nascer menos abelhas, o que vai acabar diminuindo a população interna. Aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado muito frio, ela chega a parar de colocar ovos completamente. Isso faz com que o enxame diminua muito, drasticamente. Por isso que é importante a suplementação do apicultor. Então, mantendo esse enxame com uma população adequada, quando começa a primavera e começa a vir as flores, o enxame já está forte o suficiente. Então, ela não precisa se preocupar em aumentar muito mais. E essas abelhas que já estão ali já têm campeira suficiente para começar a trazer o néctar e estocar isso. E tudo isso que eu estou falando a respeito de apicultura vale também para as abelhas sem ferrão. Eu estou aqui com uma abelhinha, já está aí, ó. Agora saiu o sol legal. E agora que elas estão começando, ó, estão tímidas ainda, mas agora que elas estão começando já a querer sair. E isso talvez seja uma coisa muito específica aqui do sul do Brasil, mas o país inteiro pode sofrer com essas características no inverno. E eu já vou aproveitando aqui para pegar umas bergamotas, né? De morar no campo. Aproveitar essa oportunidade de estar no campo aí e aproveitar tudo, né, que a natureza nos fornece. Bom, elas estão a milhão. Nossa, nunca eu consegui mexer nelas hoje. E a gente subiu aqui no apiário, então, sem macacão, porque nós estávamos na esperança de mostrar para vocês como os enxames enfraquecem. Mas a gente percebeu que o enxame está bem forte. Isso também é resultado da nossa alimentação que a gente vem fazendo. Vocês podem então ver nesse enxame aí que o alimentador está a gente está usando o alimentador de cobertura. Esse era o enxame mais fraco que a gente tinha.
e ele vem respondendo bem, parece inclusive que agora no frio ele está melhor do que antes. E tudo isso graças à nossa alimentação, nosso manejo, né? Que a gente vai colher esse resultado depois lá na florada, né? Então acompanha nossos vídeos aí para vocês verem a colheita dessas colmeias. A gente está ainda no início do inverno, começam semanas bem frias agora. Então assim que a gente tiver um clima melhor, a gente vai estar retirando essa melgueira aqui de cima. Isso é muito importante que a gente reduza o espaço interno do ninho para que elas não gastem tanta energia para aquecê-lo. A gente vai estar deixando então essa melgueira agora no início do inverno, porque ela ainda tinha mel dentro. Sendo assim, as abelhas ainda conseguem estar consumindo esse mel aí, o que fortalece, ajuda a estar fortalecendo esse enxame. Mas daqui a pouco a gente vai retirar ela para justamente diminuir o espaço interno e elas terem menos espaço para aquecer. Pô, é legal também, ó, vou fazer aqui um adendo nesse vídeo aqui, ó. No último vídeo, o meliponário Adilson Luiz comentou o seguinte, ó. Gostei da sua explicação e profissionalismo no manejo a cada quinzena e fazer o manejo correto. Plante mais árvores frutíferas nativas e plante mais açapeixe. Mel de açapeixe é delicioso. É muito interessante esse comentário do Adilson, porque aqui no Rio Grande do Sul até não tem tanto açapeixe. Aqui o nosso pasto de apis é mais voltado para a uva japonesa, que ela é uma árvore que cresce super rápido e tem néctar, e o eucalipto, que acho que no Brasil inteiro tem bastante. Mas é interessante, qual que é a árvore nativa ou que mais dá mel ou que tu gosta de plantar para o teu pasto apícola ou melípola aí na tua região? Comenta aqui embaixo nos comentários aí para interagir com nós. Eu acho legal essa forma de comunicação entre nós nos próximos vídeos aí, quem estiver comentando, eu vou sempre pegar um comentário ou outro para a gente estar comentando aqui nos vídeos e estar interagindo e sabendo, porque o Brasil é muito grande, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, mas as pessoas que estão em outros estados podem comentar sobre as suas experiências e assim a gente vai entendendo como funciona em cada lugar e vai crescendo a apicultura no Brasil inteiro. Então, esse aqui é o nosso apiário hoje, tá? Ele tá com 3 enxames só, mas a gente já tá com um projeto aí de expandir ele para 10 enxames na próxima temporada. E eu queria que vocês acompanhassem tudo isso. É construir um apiário do zero, é para pessoas que têm às vezes 1 ou 2 caixas, estão herdando caixa de parentes ou de pais e avós, para estar entendendo como é que funciona um apiário do zero e estar fazendo o manejo correto desde cedo. Hoje o Brasil é um país que produz em média 20 kg de mel, o que é muito pouco. A gente tem potencial para produzir muito mais. Então se tu te interessa por conteúdo de apicultura, de meliponicultura, se tu está começando ou já é experiente, quer contribuir com o nosso canal aqui, não se esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui na caixa de comentários abaixo. A tua participação é muito importante para o nosso crescimento. Valeu!